Oi, quem não lembra daqueles programas que passavam na TV aberta? Tipo, TV Globinho, Bom Dia e Companhia. Provavelmente você lembra de um desses dois. Mas se você acabou clicando nesse vídeo, provavelmente você se lembra do TV Kids, com o patrocínio da fucking Dolly, e passava depois num programa de pastor. E o primeiro da lista foi ele. Pokémon, tenho certeza que pra muita gente naquela época foi a entrada no mundo dos animes. E a título de curiosidade, esse não foi o primeiro contato meu com Pokémon. Eu lembro que ele passava em um programa de desenhos, coisa TV Globinho. E lá em casa a gente tinha um DVD que tinha 2 episódios da temporada de Home. E eu gostava muito da abertura e era muito legal ficar revendo aqueles mesmos. Com certeza foi a volta de Pokémon na TV aberta que fez o anime lá da década passada ganhar popularidade no Brasil de novo. Porque eu lembro que na minha escola muita gente comprava cartinha de Pokémon, era tudo pirata, mas a gente ficava brincando de ficar batendo cartinhas. Eu acho que era muito comum naquele ano, né, porque Pokémon estourou pra caralho. Pokémon marcou muito e nessa época eu nem sabia que existiam os jogos e que iria demorar um tempão pra mim ter contato com eles, mas não era só de Pokémon que o TV Kids vivia. Tinha muita coisa que passava e não era anime. Tinha luta de Poltergeist e Johnny Test, mas a gente só vai deixar isso de canto, porque apesar de eu assistir, a gente só assistia porque tinha coisa muito melhor. E um exemplo dessas coisas melhores, que era a Ilha dos Desafios. Pai, mãe, eu estou legal. Penso muito em vocês. Eu sempre quis. Lá era um reality show onde os personagens disputavam um prêmio como qualquer outro show desse tipo, mas o que diferenciava a Ilha dos Desafios para um reality show normal era as provas. E também, por causa que era um desenho, era muito bom, eu gostava muito de assistir, eu achava bem engraçado. Também passou a continuação do Ilha dos Desafios, que era Luz Cameração, mas apesar de ter passado depois do fim da Ilha dos Desafios, eu não consigo me lembrar muito qual que era a proposta do programa, de como era essa nova temporada, apesar de ter os mesmos personagens da Ilha dos Desafios, mas eu gostava também. TV Kids ficou marcado por passar tanto obras que já tinham passado em outras emissoras, como que é o caso de Pokémon, mas Pokémon já foi e vamos falar dele mesmo, Digimon 4. Quem sentir a emoção com o corpo pegando fogo até o horizonte. Por fontes do meu irmão, Digimon 4 não passou inicialmente no TV Kids, mas ficou marcado por ter passado lá. Com certeza, Digimon 4 foi um dos desenhos que passavam que me marcou muito, tanto por conta dos personagens, que eu achava eles bem legal, tanto quanto os Digimons, que eu achava bem bacana, apesar de muita gente criticar como era o tipo de evolução, onde os humanos se transformavam em Digimons, mas eu achava bem legal, porque como uma criança vendo aqueles negócios do cheio de detalhe, aqueles bagulho, eu ficava, nossa senhora, que foda. Eu achava muita hora quando os Digi escolhidos, eles tinham que transformar no Digi Espírito Fera, onde eles não conseguiam controlar, e era muito da hora, sabe, eles têm que manter a calma, controlar, que era muito desafiador. Algo que eu não posso ignorar são as aberturas. Fire, tanto ela em português, tanto ela em japonês, são aberturas muito boas, eu escuto até hoje. E também as músicas da Digivolução, tanto a primeira que é With the Will e a outra que é The Last Element. Com certeza, toda vez que eu escuto, me bate aquela nostalgia muito forte e eu lembro daquela época do TV Kids. Oi, mas isso foi muito cringe. Aí. O TV Kids também passou o Yu-Gi-Oh! EX, era muito foda, eu lembro que eu assistia, eu gostava, eu cantava muita abertura. Tô feliz por você, estava gentil. A galera da escola é gentil. Eu também gostava muito das bestas de cristal, desse carinha aqui, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas a minha memória sobre esse desenho se perdeu um pouco na minha cabeça e eu não lembro muito. E além de Yu-Gi-Oh!, que era um jogo de cartas, também passou Chaotic. A princípio, o desenho dele não era anime nem nada, era um desenho americano, que era bem feinho pra época, sabe? Era bem estranho, mas a história era legal. Chaotic era um jogo de cartas, onde os humanos se transformavam nos bichos das cartas, em outro mundo, em outro lugar, eles iam pra outro lugar. E cada pessoa tinha o seu próprio deck de monstro. Perin era o nome daquele mundo, e lá tinham 4 tribos, que era Outro Mundo, o Submundo, os Mypidians e os Danians, mas foi quando o anime teve um glow up na sua animação. Ficou bem melhor, que foi pra gente apresentado os Marillion, que diferente das outras tribos, eles eram bem apelões no jogo de cartas, mas o desenho era bem focado mais na história daquele mundo do que mesmo o soco, porrada, que era das lutas entre os players, né? Dinossauro Rei, que era um desses programas, era um jogo de carta onde as cartas eram de dinossauros. O anime era bem focado, quem seria o rei dos dinossauros é o seu destino, vem pra cá fazer a sua jogada. Quando eu assistia, eu gostava bastante, eu ficava cantando a abertura para tudo quanto é canto lá em casa. Era bom, mano, não era ruim não, eu gostava.
Como não lembrar de Ryukendo, que era um Power Rangers, só que melhor. No começo era nos apresentado um recém-formado policial, Kenji Narukami, que iria trabalhar na pacata cidade de Akebono. Mal ele sabia que lá acontecia ataques de monstros, mas apesar de todo o caos que os monstros faziam, o intuito deles não era machucar nem matar as pessoas, e sim amedrontar os cidadãos pra coletar meio que o pavor das pessoas, que era pra reviver tipo um chefão deles lá. Nesse ataque de monstro é mostrado também o nosso guerreiro Madame Higonwo, que eu achava muito foda, eu achava o design dele muito da hora, aquele vermelhão, aquela arminha dele, e ele tinha uma moto de lobo. Nós sabia o nosso querido Kenji, recém-chegado na cidade, que ele se tornaria um guerreiro Madame. E mais pra frente a gente também seria apresentado o outro Guerreiro Madame que chegou lá de penetra, Guerreiro Madame Hijinwo. O que eu gostava era que os episódios eram muito engraçados, era muito divertido, principalmente aquele episódio do trem. O que ele fez? E também a gente tinha episódios que eram muito aterrorizantes, que é o episódio dessa desgrama aqui. Mas o que todo mundo aguardava nos finais de cada episódio era a ending, que eram os vilões, os monstros lá, e os guerreiros Madame jogando uma puta partida de futebol, com torcida e tudo. Levante, se anime, venha com a gente. Super 11 vai jogar. Tenho certeza que todo mundo gostava de Super 11. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que seria um anime de esporte, que nem Capitão Tsubasa. Só que do nada, os caras tava jogando, os caras tava apanhando pelo Instituto Imperial. Foi quando o Kido soltou a famosa frase: Chegou a hora. Vamos ativar Zona Mortal. E os caras começaram já no ar. Aí depois era só loucura, era mão fantasma. A primeira temporada do anime era bem padrãozona. Eles tinham um campeonato lá, o campeonato de futebol fronteira pra disputar. E nesse caminho eles contrataram muita gente entrou dentro do time. O Kido, que era do Instituto Imperial, né, que foi pra escola Raymond, porque num jogo do Instituto Imperial eles acabaram perdendo, sim. O Instituto Imperial, que era invicto dentro desse campeonato, perderam para o Colégio Zeus. A Raymond continuou assim, ganhando, tendo vitórias dentro daquele campeonato, até que ela conseguiu chegar na final. E ela ia enfrentar o Colégio Zeus. Lembrando que o Kido entrou na Raymond pra poder vingar o Instituto Imperial, vingar os amigos dele. Mas o nosso time do Super 11 não tinha a menor chance, porque os caras do Colégio Zeus aí tomavam a água lá, que eles ficavam tudo forte, e eles tinham tipo um poder de Deus mesmo. Foi falta aí nessa juiz. Um deles que a gente pensava que era mulher, né, porque o nome dele era Afrode, e eu achava muito que ele era mulher. Ele tinha o poder de parar o tempo e voar com um chute celestial lá. Nesse jogo aí, o Endo, né, que eles estavam apanhando pra caramba, o Colégio Zeus, foi quando o Endo descobriu a técnica secreta da mão demoníaca. Opa, o Rendo defendeu. Partiu o Kido e Goenjin na bola. Ganhou! E eles conseguiram virar o jogo e ganharam. Esse anime era tão absurdo que não tinha como ele ficar mais absurdo ainda. A chegada dos extraterrestres. Ah, é, tem. Esse futebol é de outro mundo.